Bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá, hoje começando mais uma live, segunda-feira, 6h35 mais ou menos. Hoje o tema vai ser linfedema e atividade física. Então, o que é linfedema, né? Vou explicar para vocês o que é o edema. É aquele inchaço no braço, mas que pode dar na perna, pode dar no pescoço, no rosto, causado pelo câncer ou pelo tratamento do câncer. Então, isso é o linfedema e como que surge, o que é, e a questão da atividade física, que é sempre um mito. Tá? Bom dia, Elisa, tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, a gente vai dando aqueles nossos bom dias de sempre. Hoje tá friozinho, mas o céu tá meio que limpo, deve ficar melhor. Deve dar uma esquentada. Tem ficado frio aqui, esquentado ao longo do dia, né? Final de semana dei uma viajada para poder descansar a cabeça, né? Então tô aqui recuperado também para poder regenerado, para poder dar meu 100% aqui para vocês, né? Trazendo informações de qualidade sobre o câncer, né? Então, vamos só continuar aguardando aqui mais gente chegar. Bom, se der mais uns 2 minutinhos aqui, a gente começa. Mesmo com pouca gente, a gente começa. Depois o pessoal costuma chegar mais tarde mesmo. Aí vai pegando no caminho. E também tem a questão da gravação, né? Que fica gravado, então não tem problema também. O pessoal pega na gravação. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, vou começando aqui devagar o tema. A gente vai falar hoje sobre linfedema e câncer. Então, primeiramente, uma explicação aqui. O que é o sistema linfático? A gente fala de linfa, né? Linfedema, linfa. Não sei se vocês, algumas pessoas já se machucaram, normalmente ralaram, assim, uma coisa bem leve, assim, saiu um líquidozinho transparente. Ou então, quando está se recuperando, tira uma casquinha, assim, aí sai um líquidozinho transparente. Esse líquido é a linfa. E da onde que vem a linfa? O sangue, ele circula dentro das veias. Bom dia a todo mundo que está entrando. Bom dia, Genise. O sangue, ele circula por dentro das veias e das artérias. Então, o sangue, ele sai do coração, né? Vai para a artéria aorta, que é a maior artéria que a gente tem, e ela depois vai se ramificando, vai se dividindo em ramos cada vez mais finos, até que esse ramo fica muito fininho. Então esse ramo fininho, ele fica microscópico, de fino, né? E aí o sangue vai passar por ali bem apertado, né? As células, as hemácias, as células de defesa vão passar bem apertados por esse que a gente chama de capilar. E aí, uma parte desse sangue tem que sair do vaso sanguíneo para irrigar as células, porque ainda assim ele fica dentro de um tubinho, microscópico, mas fica. E aí ele sai
para irrigar as células que estão ali em volta, né? Levando os nutrientes, levando o próprio oxigênio. E aí só que esse sangue saiu de dentro do vaso sanguíneo. Quando esse sangue sai de dentro do vaso sanguíneo, a gente não chama mais de sangue, a gente chama de linfa, porque o sangue é a linfa, né, o conteúdo líquido com as células dentro, né? Então tem ali todas as hemácias, as plaquetas, as células de defesa, os linfócitos, né, os glóbulos brancos, tudo isso ali dentro do sangue. Mas quando sai só o líquido, esse líquido se chama linfa. E aí esse líquido fica ali pelo tecido, pelo corpo, mas ele tem que ser absorvido de volta, né? Não dá para ficar ali, senão ele ia ficar se acumulando, acumulando, acumulando. E aí existe um sistema, como se fosse um sistema sanguíneo, um sistema de vasos, né, sanguíneos também para carregar de volta essa linfa. E esse sistema é um sistema linfático. Então esse sistema linfático ele leva esse líquido, que é a linfa, de volta para dentro da circulação. Então ele vai recolhendo, fazendo canais, recolhendo, e depois ele joga dentro das veias. Então ele joga dentro de novo do sistema sanguíneo, e aí esse líquido volta para o sistema sanguíneo e fica tudo bem, fica tudo em equilíbrio. Tá? Bom, isso é o sistema linfático. E o que é o linfedema? Sempre que tem alguma coisa que atrapalha a circulação dos vasos linfáticos, né, dessa linfa dentro dos vasos linfáticos, você vai causar um edema, um inchaço. Né? É como se você tivesse uma mangueira que colocasse o dedo na ponta, atrás vai aumentar a pressão e aí vai acabar extravasando a linfa, e vai causar o inchaço. Então, isso é o linfedema. Normalmente, qual é a causa mais comum do linfedema? É obstrução na região dos gânglios linfáticos. Né? Você ouviu falar dos gânglios linfáticos? Pois é, a gente chama de linfonodos, mas podem ser chamados de gânglios, podem ser chamados de ínguas, que é o nome mais comum. E essas ínguas, elas se localizam em algumas regiões do corpo, tanto mais fáceis de serem identificadas. Então, vamos lá, pescoço, embaixo dos braços, na virilha, aqui embaixo, aqui no buraco no braço aqui, embaixo, atrás da perna, e também lá dentro do corpo. Então sempre que tem alguma coisa que esteja causando uma obstrução, na maioria das vezes essa obstrução é aí, nesses pontos dos gânglios linfáticos. Né? E aí o que pode causar obstrução desses gânglios linfáticos? Por quê? Porque os vasos sanguíneos eles vão levando a linfa para o gânglio linfático. No gânglio linfático ocorre uma filtração, é uma casinha de defesa ali para ver se não tem nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhuma agressão, né? E aí depois deixa passar e volta para a circulação. Então é como se fosse um filtro de defesa com várias células de defesa, os gânglios linfáticos. Então, sempre que tiver alguma coisa ocorrendo nos gânglios linfáticos, pode causar obstrução dessa circulação. Então, primeiro de todos é o próprio tumor. Quando o tumor vai para os gânglios linfáticos, quando vai para os linfonodos, né, ou causa aquela íngua, vai estar tendo um processo ali ocorrendo dentro do linfonodo que pode atrapalhar a circulação. Né? Outras causas, por exemplo, infecção, aquelas pessoas que têm, por exemplo, a gente chama de erisipela, que é uma infecção bacteriana. Só que essa é uma infecção bacteriana grave e recorrente. Ela vai causar o quê? Um aumento dos linfonodos, que são nossas regiões de defesa. Só que às vezes essas regiões de defesa elas aumentam e ficam com fibrose, elas ficam endurecidas. E aí atrapalha a circulação posteriormente. E aí vai ter um inchaço no braço, na perna, por causa de uma infecção, não por causa do câncer. Entendeu? Agora, falando especificamente de câncer, a gente tem quando você faz uma cirurgia, que você remove os linfonodos, né? Você está atrapalhando toda ali a circulação linfática. E quando você faz radioterapia, que você pode fazer a radioterapia e também você vai queimar, de certa forma, né, explicando mais fácil, queimar
os gânglios linfáticos, né, os linfonodos, as ínguas. E aí você está atrapalhando também a circulação, já que a circulação linfática passa por dentro dos linfonodos. Tá? Então, essas são assim, as principais causas de obstrução da circulação, e isso pode ser que cause linfedema, não é regra, tá? Nem todo mundo que tem uma infecção causa linfedema, nem todo mundo que tem um linfonodo aumentado por causa do tumor vai ter linfedema, nem todo mundo que faz uma cirurgia que remove o linfonodo vai ter linfedema, e nem todo mundo que faz radioterapia vai ter linfedema. E o que eu estou falando assim, mais comum? A gente sabe, a gente vê, né? É comum, bastante comum, as mulheres com câncer de mama fazerem a remoção dos linfonodos na axila. Às vezes não remove, mas pode ser que remova. Quanto mais linfonodos são removidos, maior a chance de ter o linfedema. Então, quando você nem mexe na axila, não tem problema nenhum. Quando você faz o que a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela, você está tirando 2 linfonodos. É bem pouquinho, porque é o sentinela, é o primeiro linfonodo. Então, também a chance de ter edema, linfedema é muito baixa. Tá? Quando você faz o esvaziamento axilar, a chance aumenta, porque você está tirando mais linfonodos. Mas não é certeza de ter o linfedema. A gente não sabe hoje em dia por que tem pessoas que têm linfedema tirando poucos linfonodos, pessoas que têm linfedema tirando não tem tirando muitos linfonodos. Né? Então, não é uma regra, a gente não sabe, não tem como prever se a pessoa vai ter ou não o linfedema. Tá? Só que aí ainda vem uma coisa interessante para vocês. Linfedema não é só no braço. Porque, como eu falei, a gente tem linfonodos no pescoço, que drenam da cabeça. Então, se você remover os linfonodos do pescoço, por um câncer, por exemplo, de cabeça e pescoço, de língua, de garganta, você pode ter um certo grau de inchaço no pescoço, no rosto. Tudo bem que é mais fácil de drenar por causa da gravidade, mas você pode ter. E tem um outro local muito comum, que é na pelve. Então, na região da bacia e na virilha, a gente tem linfonodos. Então, se por algum acaso você precisa remover os linfonodos na região da virilha, se por algum acaso você faz uma cirurgia de útero, por exemplo, que você retira os linfonodos, da bexiga, que você retira os linfonodos, de reto, que você retira os linfonodos, às vezes você pode causar uma lesão nos vasos linfáticos da perna, que sobem da perna. E aí você pode ter o linfedema aonde? Na perna. Normalmente o linfedema da perna costuma ser pior por causa da gravidade, né? É mais difícil você drenar a perna, já que a gente fica em pé, na posição vertical todo dia, né? Mas pode existir linfedema na perna também. Assim como radioterapia. Às vezes a mulher não fez o esvaziamento da axila, mas fez radioterapia na axila. E essa radioterapia queimou os linfonodos na axila e atrapalha a circulação. Ou então fez radioterapia na pelve, na bacia, e aí queimou os linfonodos ali na região. E aí pode atrapalhar a circulação linfática das pernas. E aí pode ser de uma perna ou das 2 pernas. Ou pode até ter edema na região genital também. Então, não é regra, tá? Mas pode acontecer. E a grande pergunta, que é o tema da nossa live de hoje, né? Pessoas com linfedema podem fazer atividade física? A grande resposta é sim. Na verdade, vamos formular melhor essa pergunta. Pessoas que operaram, que tiraram os linfonodos ou que fizeram a radioterapia, né, na região da axila, na região da pelve, podem fazer atividade física? Sim, podem. E devem. Por quê? Aí vem a explicação. Né? A atividade física, normalmente, ela vai aumentar o fluxo da circulação, tanto linfática quanto sanguínea.
Então você vai estar acelerando a circulação ali naquela região. Você vai estar acelerando a drenagem da linfa, que eu falei, que eu expliquei para vocês lá no início da live, né? A atividade física, ela... E aí vocês lembram que eu falei numa live anterior sobre atividade física e eu falei atividade de força? Que todos têm que fazer força também? Pois é, a atividade física de força, ela também é benéfica para o linfedema. Por quê? Para a prevenção do linfedema. Porque você aumentando a musculatura ela vai agir como se fosse uma bomba, que ela vai impulsionar a circulação. Cada vez que o seu braço contrai, relaxa, ele vai fazendo como se fosse uma bomba e vai empurrando para frente a linfa que está acumulada nos vasos linfáticos, certo? E um outro benefício também é o emagrecimento. Então, a atividade física aliada à alimentação, a gente sabe que ajuda a emagrecer. E o emagrecimento, na verdade, a obesidade é um fator de risco para a formação do edema linfático, porque as células de gordura, elas atrapalham ali a circulação linfática. Tanto que você tem pessoas que são obesas, que não têm câncer, mas que têm as pernas totalmente inchadas ali. E uma má alimentação também gera um inchaço, e esse inchaço predispõe o linfedema. Então, o emagrecimento também ajuda a prevenir o linfedema. E quem tem o linfedema, o que precisa fazer? Quem já tem, né? Tem que ser sedentário, porque não pode aumentar o linfedema. Claro que não, né? A pessoa que tem o linfedema, ela pode e deve fazer atividade física que vai ajudar ali a circular, só que com certas limitações. Então tem que procurar, de preferência, tá? De preferência, um fisioterapeuta oncológico, que ele vai ajudar tanto na drenagem do linfedema, né? Então, as técnicas que existem para drenar o braço, tem técnicas manuais, tem técnicas mecânicas, com aparelhos, e tem enfaixamentos, tem umas roupas que você veste para diminuir o linfedema. Mas se você tem linfedema no braço, você não pode mexer a perna? Né? Pensa nisso. Se você tem linfedema em um braço, você não pode mexer o outro braço e as pernas? Né? Então a atividade física, ela continua sendo importante, independente se você tem o linfedema ou não, porque ela vai te trazer benefícios, mesmo você estando com linfedema, tá? Você talvez não possa mexer tanto aquele braço com linfedema, porque ele pode agravar, né? Mas você... na verdade, na fisioterapia, você tem certos exercícios que você faz com o braço afetado para diminuir o edema. Então, você pode fazer alguma coisa com aquele braço também para ajudar. Tá? Nas pernas é um pouco mais difícil, mas você pode fazer atividades com o braço também, fortalecer a parte de cima do braço. A gente não precisa ficar sedentário para isso, tá? Então, também tem técnicas de fisioterapia para melhorar a drenagem das pernas e manter você ativo, tá? E aí, uma parceria ali do fisioterapeuta com um professor de educação física. Tem que ter conversa entre os dois ali para poder te liberar para fazer certas atividades físicas que são um pouco mais além da fisioterapia. Então, é sempre uma conversa com um profissional. Gente, tem que buscar sempre ajuda profissional. Mas as recomendações que a gente dá servem para todo mundo, tá? Dificilmente tem situações assim que você vai falar para uma pessoa, não faça atividade física, fique em casa parado, sedentário. Raramente. Normalmente são situações mais de pós-operatório. E mesmo assim, hoje em dia é um conceito que no pós-operatório, quanto mais rápido você começar a se mexer e fazer atividade física, melhora a sua recuperação, melhora a sua cicatrização. Então, hoje em dia tem um conceito mais novo, por exemplo, cirurgias ortopédicas. Você tem que voltar à atividade física rápido, cirurgias cardíacas, pontes de safena,
Você volta a fazer, tipo, por exemplo, angioplastia, você volta a fazer atividade física no dia seguinte já do procedimento. Então, lógico, com supervisão, fisioterapeuta, mas a inatividade é muito pior, o repouso é muito pior. Então, vamos voltar, tem que fazer atividade física sempre. E não é porque você mexeu no braço, você mexeu na virilha, né, nos linfonodos, que você vai ter que ser sedentário para o resto da sua vida. Tá bom? Então, essa é a grande mensagem de hoje. Tá? Queria ver se vocês comentam um pouquinho aí o que vocês acharam. Acho que a maioria das pessoas foi chegando um pouco depois da live, mas eu expliquei sobre o que é a linfa, o que é o sistema linfático, expliquei sobre os linfonodos, e aí depois fui explicando sobre como que surge o linfedema, que não ocorre só nos braços, mas pode ocorrer nas pernas, no pescoço, e depois as causas, né? E os benefícios da atividade física no linfedema. Tá? Bom, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, queria saber de vocês. Se não, vou dar aqueles recadinhos de sempre, que são as nossas lives aqui, sempre 6h30, 6h35, segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta a gente está sempre fazendo lives com temas interessantes para vocês, dentro da oncologia integrativa, dentro da oncologia convencional, e também alguns temas mais reflexivos, né? Às vezes, quando eu fico fazendo uns temas mais reflexivos aqui, que eu acho que vale a pena também a gente raciocinar um pouco, não viver só pensando em doença, tratamento, doença, né? Acho que vale a pena trazer isso para vocês. Bom, a live fica salva, tá? No IGTV e lá no YouTube. Então, quem perdeu o iniciozinho da live pode entrar lá e assistir. A gente salva no YouTube também. Quem não sabe, tem um canal no YouTube, Dr. Vitor Magalhães Oncologia. Então, só entra lá no canal no YouTube e se inscrever e ativar o sininho para poder receber as notificações de vídeos novos, que lá não tem só as lives, mas tem outros vídeos que eu faço um conteúdo exclusivo para o YouTube. E o contrário também, quem estiver assistindo aqui no YouTube pode assistir lá no Instagram, Dr. Vitor Magalhães Oncologia, é só me seguir. Tá? Bom, né, dúvidas e comentários podem botar aí embaixo, tá? Que eu vou respondendo. Se quiserem mandar no direct aqui no Instagram também pode mandar, que aí a gente vai batendo um papo e eu vou anotando as dúvidas para que vai gerando temas para as próximas lives. Beleza? Nazaré Lins, ouvi dizer que hoje em dia não estão tirando mais os linfonodos, é verdade? Assim como antigamente, depende da situação, tá? Não é regra, não tirar. Hoje em dia, cada vez procuram se tirar menos linfonodos, isso sim, né? Os estudos em câncer de mama estão sendo feitos, da parte cirúrgica, né? Estão sendo feitos você tentando fazer uma cirurgia cada vez menos agressiva, cada vez tirar menos os linfonodos. Então, de certa forma, sim, né? Mas ainda se tira bastante os linfonodos. A gente faz procura tirar menos, é isso aí. Exatamente. A gente procura tirar menos os linfonodos. Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta aqui. Eu não fui porque eu não... A Nazaré falou que tirou... Acho que foi o sentinela na hora que eu tava falando. O pessoal tá mais quietinho hoje. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui, então. É isso aí. Então é isso, gente. Não é regra tirar o linfonodo. Pode ser tirado, pode não ser tirado. Isso vai depender do tamanho do tumor, vai depender do linfonodo sentinela, vai depender de várias situações. Às vezes vai depender se tinha linfonodo antes da cirurgia, nos exames de imagem e na pelve também. A gente faz feito radioterapia, às vezes procura-se poupar os linfonodos, às vezes não. Então também não é regra tirar, queimar ali os linfonodos na pelve, na bacia. Então vai variar e mesmo tirando os linfonodos, não se preocupem porque não é regra tirar os linfonodos. Não é regra ter o linfedema, né? E aí tirei os linfonodos. Eu tenho que inutilizar meu braço, corta ele fora.
porque eu não posso fazer mais nada com ele? Lógico que não, gente. Lógico que não. É um braço normal que você pode utilizar ele normalmente, tá? Tem que ter alguns cuidados, evitar infecções naquele braço, porque se lembra lá no meio da live que eu falei que os linfonodos são as regiões de defesa do organismo que filtram a linfa, o líquido, esse líquido que é a linfa, eles são filtrados e lá tem muitas células de defesa. Então quando você retira ou você queima, ele tem menos defesa, aquele braço. Então, se você tiver uma infecção naquele braço ali, essa infecção pode se alastrar. Então, por isso que fala assim, evitar de tirar cutícula, né? Evitar de machucar aquele braço, faz sentido, né? Quando você mede a pressão no braço, você, de certa forma, está causando uma compressão ali, pode causar um edema agudo ali naquela hora, então evita, pode usar no outro braço. Mas tô com o outro braço está quebrado com gesso, não tem como medir. Pode medir no outro braço ou medir na perna, né? Então, assim, em situações extremas, você pode utilizar o braço com esvaziamento axilar. O linfonodo sentinela é um braço normal. O braço pode ser utilizado para qualquer coisa. Tá? É isso, eu acho que falei bastante aqui. Espero ter tirado as dúvidas sobre linfonodo, sobre linfedema e atividade física. Tá? Então, resumindo, podem fazer atividade física quem operou a mama no braço, quem operou a pelve por algum motivo, um câncer lá da região ali de baixo, pode e deve fazer atividade física, e a atividade física vai ser benéfico até mesmo na prevenção do edema, do linfedema. E se começar a atividade física e começar a sentir o braço inchar, você para, diminui a carga, eleva o braço, alguns dias, diminui o inchaço e depois manda ver. Se tiver dúvidas, vai procurar um fisioterapeuta oncológico, que é o melhor especialista para te orientar a exercícios para melhorar essa drenagem do braço, tá? Bom, é isso. Se tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários, tá? Então, acho que eu falei bastante. A gente se vê na quarta-feira, 6h30, 6h35, espero vocês, tá? É muito bom quando vocês entram e fazem uma interação legal, a gente bate um papo, conversa e vão surgindo mais dúvidas, às vezes coisas que eu nem pensei em falar aqui vão surgindo quando vocês vão perguntando, e isso é muito bom, que a gente enriquece essa live com a participação de vocês. Então vocês são parte da live, certo? Vocês são parte do nosso tema aqui, falando das experiências de vocês. Isso ajuda bastante a enriquecer. E trazer dúvidas de outras pessoas também, né? As dúvidas de vocês podem ser dúvidas de outras pessoas que não quiseram perguntar. Então, é muito bom quando vocês perguntam, certo? É isso, gente. Então, um beijo. Até mais.